Você já tentou parar um comportamento, disse que aquela seria a última vez e quando você viu você estava fazendo aquilo de novo? Então deixa eu te falar uma coisa que talvez ninguém tenha te contado. Isso talvez não seja um comportamento inofensivo, isso talvez seja um vício. Olá, sejam todas bem-vindas a mais um encontro da nossa jornada A Hora da Virada. Nós já estamos na nossa quarta semana, mas se você está aqui comigo hoje pela primeira vez, não tem problema nenhum, você pode continuar, porque um encontro não precisa do outro para fazer sentido na sua vida. E hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, nós vamos falar sobre vícios. E eu já quero te adiantar que vícios não é somente o uso de drogas. Quer saber o que pode estar te aprisionando? Então fica comigo aqui até o final. Mas antes, eu quero que você me conte aqui nos comentários se você está me assistindo hoje pela primeira vez ou se você já está acompanhando essa jornada comigo. Eu gosto muito de saber quem que está chegando, quem que já está caminhando comigo, e eu leio todos os comentários de vocês. Você já tentou parar um comportamento, disse que aquela seria a última vez e quando você viu você estava fazendo aquilo de novo? Então, deixa eu te falar uma coisa que talvez ninguém tenha te contado. Isso talvez não seja um comportamento inofensivo, isso talvez seja um vício. E hoje eu vou te mostrar alguns hábitos que talvez possam parecer inofensivos, mas que na verdade estão te aprisionando. E eu vou te ensinar também alguns passos de como você pode fazer para sair disso e virar essa chave. E vício é exatamente isso. Vício é um hábito que parece inofensivo, mas que na verdade está te destruindo. Será que a gente só fica viciado em substâncias químicas como álcool, drogas, cigarros? Não. Vício não é só isso. Há muito mais do que você pode imaginar. Para quem ainda não me conhece, eu sou Renata Palombo, eu sou psicóloga integrativa, eu tenho mais de 20 anos de experiência, em saúde emocional e eu estou conduzindo essa jornada, que é uma jornada 100% gratuita. Eu costumo dizer que essa jornada não é terapia, mas ela é 100% terapêutica. E essa jornada já tem feito diferença na vida de muitas pessoas. Para você que está me assistindo pelo YouTube e ainda não faz parte dessa jornada, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para você entrar no grupo do WhatsApp da jornada, onde você recebe informações a respeito da jornada, onde você recebe os materiais, as notificações dos nossos encontros. Você também encontra o link para você baixar o PDF do livro que está baseando essa nossa jornada. É esse livro aqui, olha, A Chave da Virada. Aqui na descrição do vídeo você consegue baixar ele de forma 100% gratuita. E você também encontra o link para você fazer contato direto comigo, caso você tenha interesse de marcar uma consulta individual. Ah, e se você está aqui participando dessa jornada pela primeira vez, você está assistindo o vídeo da jornada pela primeira vez e você quer assistir os vídeos anteriores, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para os vídeos anteriores. Mas lembrando que para assistir o vídeo de hoje, você não precisa ter assistido os vídeos anteriores, ok? Vamos lá para a recapitulação do capítulo que nós lemos essa semana na nossa jornada, que é o capítulo 4 do livro. E esse capítulo fala sobre algo muito sério, mas que muitas vezes as pessoas não levam a sério. Estamos falando hoje sobre vícios. E quando a gente fala de vícios, a gente não se refere somente a álcool e drogas, mas nós estamos falando de tudo aquilo que a gente usa no nosso dia a dia como uma fuga. Vamos ver aqui o que também pode ser vício, além dessas substâncias químicas, e que muitas vezes a gente não está se dando conta. Vamos lá, olha, comida e doces. A gente também pode se viciar em comidas e doces, e é muito comum a gente ouvir falar compulsão alimentar, compulsão por doces. Os vícios, de uma forma em geral, nada mais são do que comportamentos compulsivos. Então, quando a gente fala de vício ou de compulsão, a gente está falando aí praticamente da mesma coisa. Outra coisa que pode viciar a gente são as redes sociais. Hoje a gente vê cada vez mais as pessoas envolvidas em Instagram, TikTok, WhatsApp e várias outras redes sociais, e as pessoas ficam ali tomadas por aquele hábito, não conseguem deixar de fazer uso daquelas redes sociais, se tornando algo problemático. Podemos falar também de jogos eletrônicos e apostas. Hoje é muito fácil a gente fazer apostas através desses equipamentos eletrônicos que a gente tem acesso. Tivemos até recentemente, temos tido, né, recentemente grandes polêmicas aí envolvendo o jogo do Tigrinho e várias outras coisas que têm feito
pessoas perderem grandes quantidades de dinheiro e que tem feito pessoas realmente viciadas nesse tipo de comportamento. Outras coisas que podem viciar: sexo, pornografia, excesso de compras, o excesso de consumismo. Tem pessoas viciadas em comprar, seja virtualmente ou seja presencialmente. A pessoa ela vai acumulando coisas, vai comprando coisas sem necessidade, comprando de forma compulsiva. Isso também é um vício. Relacionamentos, dependência emocional. Temos ouvido muito falar sobre dependência emocional. E veja que ninguém encara isso como um vício. Mas se a gente for olhar na teoria, uma pessoa dependente emocional, ela é o quê? Ela é viciada em alguém, ela é viciada nos problemas que essa pessoa causa na vida dela. Então, a dependência emocional é sim também um comportamento, um hábito que nos aprisiona. E podemos falar até de religiosidade, não é verdade? Muitas pessoas às vezes usam a religiosidade, o excesso de religiosidade, como algo ali de forma compulsiva para fugir de algum problema. E como a maioria das pessoas viciadas e compulsivas não se identificam como alguém viciado, compulsivo, é muito difícil da gente tratar e trabalhar com esse tipo de situação. Se você, a grande maioria das pessoas, né, que estão ali envolvidas em algum vício, em alguma compulsão, se você for perguntar para elas sobre esse ponto tão delicado, elas vão se justificar, elas vão dizer que está tudo sob controle, que elas não são viciadas, que ela pode parar de ter aquele hábito a qualquer momento. Então, é muito difícil uma pessoa viciada reconhecer que tem esse problema e buscar ajuda ou desejar sair. E eu vou te dar aqui alguns exemplos reais, na prática, né, exatamente como as pessoas falam, as desculpas que as pessoas dão para se esquivarem aí desse diagnóstico de pessoas dependentes. Então, vamos começar aí por uma substância que talvez seja mais comum entre nós, que é o vício em álcool, as pessoas que são alcoolizadas, que é o mais comum de identificar, vamos dizer assim. O que que as pessoas que bebem em excesso, né, costumam dizer? Que só bebem aos finais de semana. Se ela quiser, ela para. A hora que ela quiser, ela para, ela fica sem beber tranquilamente. Ela costuma dizer que não é alcoólatra, ela bebe porque gosta, que todo mundo bebe, isso é um comportamento normal. Me conta aí se você conhece alguém assim. Se você, eu tenho certeza, todo mundo aqui conhece alguém que todos ao redor estão vendo que a pessoa está perdendo o controle do uso de álcool, mas a pessoa segue ali se defendendo e dando desculpas. Me conta nos comentários, você conhece alguém assim? Já viveu uma história semelhante a isso? Mas o que está por trás desse comportamento e dessas desculpas? O que está por trás é que a pessoa alcoólatra, ela ignora o fato de que ela precisa beber para ficar bem, de que ela precisa beber para conseguir regular as suas emoções. E mesmo tentando diminuir, ela sempre volta para o mesmo comportamento. Outro comportamento de vício que a gente vê de forma muito comum é a compulsão alimentar, o excesso de comida, o excesso de doces, né? Comer em excesso. E é a mesma coisa relacionada ao álcool, as pessoas que são compulsivas alimentares, elas também se defendem de alguma forma. E elas vão trazerem falas do tipo: ah, eu como porque eu gosto, eu não sou viciada em doces. Eu como porque eu gosto. Ou ela pode dizer: ah, hoje eu exagerei na comida, ou eu exagerei no doce porque eu tive um dia muito estressante, porque eu estou muito ansiosa, querendo fazer parecer que aquilo é uma exceção, que ela só exagerou no doce aquele dia por uma situação específica, quando na verdade aquilo não é uma exceção. Ela come daquela maneira diariamente, ou quase que diariamente. Eu paro quando eu quiser, é só fechar a boca. A gente vê também alguns comportamentos compensatórios em pessoas viciadas em comer, que seria o quê? A pessoa faz dietas, muitas vezes dietas rigorosas, mas em algum momento ali, com poucos dias de dieta, ela descompensa e chuta o balde, né? E aí entra ali num quadro de comer exageradamente, e ela fica com aquela fantasia de que tá tudo bem ela fazer essas compensações. Então, ela faz dieta rigorosa por 2, 3 dias, depois come compulsivamente, e ela acha que isso não é um problema, porque ela tá fazendo uma compensação. Ela compensa na dieta depois. E, na verdade, essa perda de controle indica, sim, uma questão de vício. O que que tá por trás desse comportamento? A pessoa usa comida para se regular emocionalmente. Ela usa comida para aliviar sensações
comportamentos ruins que ela tem do dia a dia para tapar buracos emocionais e afetivos que muitas vezes ela nem se dá conta. Mas ao invés de reconhecer isso, ela racionaliza esse comportamento. E aí, você está se identificando? Alguma vez você já falou isso? Que tá comendo demais porque tá ansiosa, tá comendo demais porque merece, né? Às vezes passa por uma situação difícil e fala, eu mereço comer. E, e aí passa dos limites. Alguma vez você já fez isso? Já se identificou com esse tipo de comportamento ou de fala? Vamos falar aqui de um outro hábito muito comum nos nossos dias, que são as redes sociais. As pessoas ficam de forma excessiva usando esses equipamentos tecnológicos e dizem: Ah, mas eu fico muito tempo no celular porque eu trabalho com isso. Isso, essa desculpa até eu já falei, né? Como a gente de fato trabalha com isso, a gente acaba dando essa justificativa ali para justificar os nossos excessos. Ou é só para me distrair um pouco, eu posso parar quando eu quiser, todo mundo fica no celular hoje em dia. E o que que está por trás, né, desse comportamento? A pessoa muitas vezes já tentou reduzir, mas quando ela menos percebe, lá está ela fazendo uso novamente, principalmente se ela estiver ansiosa, se estiver ociosa, ou tentando evitar alguma situação ruim. Nós poderíamos passar aqui a noite inteira falando a respeito dos vícios e das compulsões. Existem inúmeros tipos de vícios e compulsões. Eu estou falando aqui algumas que são as mais comuns, mas a gente poderia passar a noite aqui falando sobre isso. Mas para fechar os exemplos que eu estou dando, eu queria falar somente mais uma que são as dependências emocionais. E eu acho que essas talvez sejam as mais graves aí quando a gente fala em vícios e compulsões, porque as pessoas elas não identificam isso como um vício, não identificam isso como um problema. E elas trazem falas, inclusive, que colocam elas em lugares de pessoas boas. Por exemplo, eu só fico, eu fico com essa pessoa porque eu amo. Eu amo essa pessoa, né? Então ela tem ali uma dependência emocional num relacionamento tóxico, mas ela usa o amor como desculpa e aí parece justificável ela permanecer naquela relação doentia. Ou muitas vezes, porque essa pessoa precisa de mim, né? Às vezes a pessoa tem algum problema de saúde ou até um problema emocional, e a pessoa fala, eu fico com ele porque eu amo, eu fico com ele porque ele precisa de mim, ou eu vou embora a hora que eu quiser, a hora que eu cansar, eu rompo com essa relação e saio daqui. Muitas vezes faz falas do tipo, ele vai mudar, eu tenho fé, eu estou orando por ele, e passa anos e a pessoa ali naquele relacionamento, né, naquela dependência emocional, não consegue romper com aquilo e fica ali em nome, ali, às vezes até da religião, dizendo que está orando, que Deus vai melhorar aquela pessoa, que aquela pessoa vai mudar. Ou falas como, eu só preciso ter um pouco mais de paciência, como se inclusive a culpa fosse da pessoa, do outro ter um comportamento tão problemático. E fica em uma relação extremamente tóxica, não consegue se libertar desse vício, fica ali vivendo uma relação doente. A dependência emocional, com certeza, é um dos piores vícios que existem. Porque, como eu disse anteriormente, a pessoa ainda parece que está fazendo alguma coisa boa. Ela acredita que ela está sendo amorosa, que ela está sendo paciente, ela acredita que está fazendo a vontade de Deus, porque está ajudando uma pessoa problemática, assume um papel de guerreira ou de heroína e ainda ganha a admiração das pessoas que a cercam, porque as pessoas que a cercam vê ali todas as dificuldades que ela vive naquela relação e ainda admiram ela, nossa, como ela é forte, como ela é guerreira. Mas o que está por trás da dependência emocional é que isso que você faz não é amor. Isso que você faz é medo de ficar sozinha. É um vazio emocional, é uma necessidade de validação, uma necessidade de ser aceita. Então a gente precisa sim saber identificar o que é amor e o que é uma necessidade de ser aceita, né? Uma dependência ali para não ficar sozinha. A verdade é que todas essas falas que eu dei de exemplos aqui para vocês, eu controlo, eu paro quando eu quiser, eu saio quando eu quiser, elas são desculpas e que na verdade a pessoa já perdeu o controle daquele comportamento e ela está presa, ela está vivendo de uma forma escravizada e ela não consegue admitir. E por que que admitir e encarar isso é tão difícil? Porque existe uma dor por detrás, esses objetos do vício da pessoa, de alguma forma, eles
eles têm uma função ali de preencher essa dor. Existe uma dependência, essa dependência às vezes ela é só emocional, mas muitas vezes ela pode ser uma dependência física também, uma dependência orgânica e exige uma necessidade de mudar, né? Quando a pessoa reconhece que ela está presa num comportamento problemático, num comportamento disfuncional, ela vai precisar mudar. E nem sempre as pessoas estão dispostas a fazer essa mudança. Todo vício, toda compulsão esconde uma falta. Isso é um fato. E é usado como uma fuga para você fugir ali e lidar com um problema real. Se você realmente tivesse controle desse comportamento, se você realmente saísse quando você quisesse, você não ia precisar ficar repetindo isso o tempo todo, tentando se convencer disso, ou até mesmo tentando convencer a outras pessoas. O problema é que o vício, ele sempre vai começar com um alívio. Todo comportamento que leva a um vício, a uma compulsão, ele começa ali como se fosse algo bom, que trouxesse prazer, que trouxesse relaxamento, que trouxesse um alívio da dor, mas ele sempre vai terminar numa prisão. No começo parece que faz bem, no começo parece que te distrai, parece que te dá prazer, mas no fundo ele só vai te escravizando e te destruindo. Ele dá uma sensação momentânea de liberdade, mas depois ele cobra juros muito altos, como culpa, vergonha, vazio e até mesmo problemas sociais e relacionais. Eu me lembro de uma pessoa que eu atendi recentemente e ela dizia algo do tipo: Eu sei que isso me faz mal, mas é a única coisa que me acalma. Olha só que forte isso, né? Aquilo que está destruindo ela na verdade, a única coisa que ajuda ela a sobreviver do ponto de vista emocional. Não é contraditório, não é um grande paradoxo pensar que muitas vezes a gente se utiliza de coisas que nos destroem para nos ajudar a sobreviver emocionalmente? O vício, ele não é sobre prazer, o vício é sobre uma dor não resolvida. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas é algo que você pode refletir a partir de hoje. E na psicologia, a gente entende o vício como um ciclo vicioso, um ciclo patológico. Qual que é esse ciclo? Primeiro, você sente uma dor emocional que muitas vezes você nem consegue identificar. A partir do momento que você sente essa dor, você vai buscar um alívio, certo? Toda dor faz a gente buscar um alívio. E aí você encontra alívio em um comportamento específico, e esse comportamento ele passa a ser repetido na sua vida. Você passa a ter um comportamento repetitivo. A partir do momento que esse comportamento se torna repetitivo, começa a te trazer prejuízos, você sente culpa. E essa culpa, ela aumenta a sua dor emocional. E a gente volta lá para o começo do ciclo, que se a gente tem dor emocional, a gente vai buscar um alívio, a gente vai usar para se aliviar esse comportamento repetitivo. O comportamento repetitivo vai gerar culpa e vai aumentar a nossa dor, e a gente vai buscar alívio. Então é um ciclo que não tem fim. Ele vai estar sempre ali se retroalimentando, né? O ciclo vai estar sempre recomeçando de alguma forma. Então veja que o problema talvez nem seja exatamente o seu comportamento, mas é o que está por trás dele. Se você não entender o que alimenta, qual é a dor que alimenta esse comportamento, talvez você não consiga romper com esse ciclo. E enquanto você não trata a raiz, você pode até parar por um tempo, mas logo você volta a ter recaídas. Acho que todo mundo aqui já conhece histórias ou situações de pessoas viciadas que param com aquele comportamento por um período e depois voltam a ter recaídas, porque na verdade não tratou a dor motivacional daquele comportamento. E aqui está a chave da virada, o capítulo 4 do livro que a gente está lendo nessa jornada. Ele traz ali alguns passos que podem te ajudar a virar essa chave e a quebrar esse ciclo. O capítulo ele traz esses passos, né? E o primeiro passo que ele coloca ali como uma o principal para você conseguir virar essa chave é reconhecer o problema. Enquanto você não reconhecer que você está dependente de alguma coisa, que você está viciada, que você está tendo comportamentos compulsivos, você não tem como aceitar ou buscar ajuda. Então, esse é o primeiro passo. Reconheça que você está doente. O segundo passo, marque a sua decisão com um ato. A partir do momento que você decidir romper com esse ciclo, faça um ritual ali que vai marcar aquela
aquela sua decisão, né? Escreva uma carta para você mesmo, conte para as pessoas que você está tomando aquela decisão. De repente, se o seu vício é cigarro, joga o maço de cigarro dentro de um balde com água e fica vendo ali no dia a dia aquelas toxinas sendo liberadas ali naquela água. Quebra uma garrafa se o seu problema é com álcool. Coloque um ponto final ali de forma concreta, né? Veja qual que é o seu problema. Se o seu problema é com redes sociais, exclua todas as redes sociais do seu aparelho de celular. Veja qual que é o problema, reconheça e tome uma atitude para marcar aquela sua decisão. Marque com um ato concreto, não só com palavras ou com pensamento. Crie rede de apoio. É muito importante você se unir a pessoas que talvez estejam lutando a mesma luta que a sua, que já superaram o problema que você está tentando superar. Ou mesmo as pessoas ao seu redor, a sua família, os seus colegas de trabalho, conte para eles que você tomou essa decisão e peça ajuda, diga o quanto que aquilo vai ser difícil para você, o quanto que aquilo vai ser desafiador. E essa rede de apoio, ela certamente pode te conduzir, nesse caminho de uma forma mais leve. Comprometa-se, afastando-se das formas de acesso. E se você sabe que em determinado lugar você vai ter mais facilidade de acessar aquele seu vício, então se afaste daquele lugar, não vá, se afaste de pessoas que podem te levar a repetir aquele comportamento destrutivo. Se o seu problema é doces ou comida, não vá em supermercados, não faça a compra do mês, peça para alguém da sua casa fazer, elimine do seu armário todos esses tipos de estímulos. Enfim, né? Cada vício, cada comportamento problemático vai exigir de você uma atitude diferente. Você está aí me ouvindo, você pode ir pensando na sua compulsão, na sua dependência, como que você pode fazer para se livrar disso. Se a sua dependência é emocional, e você decidiu se afastar dessa pessoa, mantenha-se afastado. Eu vejo muito nas situações que eu atendo em consultório de pessoas que são dependentes emocionais, que muitas vezes eles até conseguem romper o relacionamento, vamos dizer assim, romper fisicamente o relacionamento, mas ficam trocando mensagens pelo WhatsApp, dá sempre um jeito de ver ou ajudar ou encobrir a pessoa problemática. Então a pessoa ela faz que toma uma decisão de afastamento, mas na prática ela não consegue de fato ficar longe, né? Não ter acesso àquela pessoa da qual ela tem a dependência emocional. Então, a gente precisa desse comprometimento de não ficar frequentando lugares ou estando com pessoas ou tendo acesso aos objetos do nosso vício. Uma outra coisa que é extremamente importante é a desintoxicação do organismo. Mesmo quando o nosso vício não é de algo, de uma droga que a gente ingere ou inala, ou fuma, a gente mesmo assim precisa desintoxicar. Todos os vícios, quando as pessoas deixam de praticar aquele ato, aquela atitude viciante, ela tem sintomas de abstinência. É claro que quando a gente fala de drogas químicas, os sintomas de abstinência eles vão se dar também no corpo, como tremores, desarranjos intestinais, problemas gástricos, falta de ar, dor de cabeça, porque tem uma questão química dentro do organismo. Mas mesmo vícios que não envolvem substâncias químicas, elas também trazem abstinência, as pessoas ficam mais irritadas, também pode dar dor de cabeça, elas ficam inquietas, a ansiedade aumenta. Muitas vezes prejudica o sono, ficam com insônia, começam a ter comportamentos mais depressivos, ou seja, todos os vícios, independente deles estarem relacionados a uma substância química ou não, eles vão trazer sintomas de abstinência. Por isso, o processo de desintoxicação ele é fundamental. E a gente pode desintoxicar de várias maneiras. Uma das formas é praticando hábitos de vida saudáveis. O próprio livro ele tem trazido muitos recursos naturais para que a gente possa lidar com as nossas viradas de chaves. A gente já está até usando alguns, né, como horas de sono adequada, ingestão de água, que são recursos, remédios da natureza que ajudam a gente a desintoxicar, atividade física. Então, faça
se você está tentando quebrar o ciclo de um vício, de comportamento vicioso, faça escolhas de bons hábitos na sua vida, um bom estilo de vida, que isso vai te ajudar a enfrentar este desafio. E ali o livro, ele aprofunda bastante em cada um desses tópicos que eu trouxe aqui para vocês. A gente não tem como falar de forma profunda. Daria para fazer até uma live, um vídeo de cada um desses tópicos, mas o tempo não nos permite. Então, a minha recomendação é que você pegue o livro, leia lá, né, veja quais são as orientações ou aprofundamento que ele dá para você nesse sentido, mas o último passo que eu gostaria de deixar aqui para você é para que você não desista. Às vezes a gente toma a decisão de abandonar um vício, mas a gente acaba tendo recaídas. As recaídas, elas fazem parte do processo, elas acontecem, e não desistam por isso. Mesmo que você tenha uma recaída, levante-se e volte para o seu propósito. Quantas vezes necessário, não desista. Se esse conteúdo ele tá fazendo sentido para você ou você conhece alguém que seria altamente beneficiado de estar ouvindo essas coisas que eu estou falando, eu vou pedir para você fazer três coisas. Você que está aí assistindo pelo YouTube, comenta agora. Esse conteúdo está fazendo sentido para mim, ou eu conheço alguém que poderia se beneficiar desse conteúdo. Escreve isso nos comentários, porque o YouTube, dessa forma, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele entrega para mais pessoas. A segunda coisa que eu gostaria que você fizesse é que você compartilhasse isso. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir, manda esse vídeo para essa pessoa agora mesmo e se inscreva aí no canal também. Antes de encerrarmos a nossa reflexão de hoje, eu quero deixar o desafio da semana. Toda semana nós temos lançado um desafio. Esse desafio ele é cumulativo. A ideia é que a gente vá praticando ele ao longo da nossa jornada. Todos esses desafios eles têm relação com os remédios naturais, os remédios de Deus, e eles com certeza têm um alto potencial para nos ajudar a virar todas as chaves que a gente precisa virar. Nós já estamos cuidando do nosso descanso, buscando o sono de qualidade, também já nos livramos dos excessos de atividade, aí praticando a temperança, e também já estamos bebendo mais água. E o desafio de hoje que eu gostaria de trazer aqui para vocês está relacionado à luz solar. Isso mesmo, vamos buscar, deixa eu colocar aqui o meu carregador que está acabando a bateria. Então, então o nosso desafio ele está relacionado à luz solar. É isso mesmo. Todos os dias você vai separar aí 15 a 30 minutos do seu dia para receber luz natural, para receber a luz que Deus criou aí para a gente. Se você tiver a oportunidade de expor a maior parte do seu corpo a essa luz, melhor ainda, faça isso. Exponha a maior parte aí do seu corpo ao sol. Mas se você não consegue fazer isso, não tem problema. Só de você estar num ambiente aberto, respirando um ar puro, recebendo a luz natural, aquela luz natural tocando a sua pele, entrando nas suas vistas, isso já vai ter um ótimo efeito aí na sua saúde, te ajudando a vencer e a quebrar os ciclos dos vícios. É, Todo mundo aqui, eu tenho certeza que não é possível que não consiga 15 minutos do dia para ficar ali no sol, nem que seja na hora que você estiver fazendo uma caminhada. Caminhe 15 minutos para o sol ali, no sol, às vezes você está indo de um lugar para o outro, ou você pode sentar ali no sol, talvez seja um momento aí que você use para fazer a sua leitura bíblica, a sua devocional matinal, ou até mesmo a leitura do livro aqui que nós estamos lendo nessa jornada. 15 minutinhos ali você consegue ler uma boa parte do livro e ao mesmo tempo receber luz solar. Então, se programe para adicionar esse bom hábito na sua vida. Às vezes, dependendo do vício que você está tentando se livrar, pode ser até o momento de você deixar o seu comportamento problemático e fazer uso da luz solar. Vamos imaginar que seu vício aí seja o uso de tecnologia, jogos eletrônicos, redes sociais. O tempo que você gastaria fazendo isso, você vai estar fazendo uso da luz solar. E eu acho até que em todos os workbooks, né, de todas as semanas passadas, eu sempre coloco um verso bíblico que tem a ver com aquilo que a gente está estudando para nossa reflexão. E eu acho até que esse desafio de hoje, ele tem relação com o verso bíblico que nós escolhemos para refletir essa semana. Qual é o verso de reflexão dessa semana? É conhecereis a verdade e a verdade te libertarás. Por que que eu acho que tem a ver? Porque a verdadeira liberdade de qualquer vício
é quem? É a verdade, que é Jesus, né? Que é Cristo. Então, quando a gente permite que Jesus ilumine a nossa vida, a gente se liberta aí de qualquer problema, de qualquer situação ruim. E esse iluminar, né, ele tem essa relação com o sol. Então, quando você estiver ali tomando sua porção de sol diária, você também pode fazer essa reflexão, fazer essa pergunta para você mesmo, o que é que tem, o que que precisa ser iluminado dentro de mim? Qual a verdade que eu preciso conhecer para ser liberta desse vício? Porque se você quiser continuar no escuro, você continuará sendo dominada pelos seus vícios. Então, isso é uma escolha. Você pode buscar a luz de Cristo, a luz que vem de Cristo, a verdade que vem de Cristo para se libertar disso, ou pode continuar no escuro. E aí, quando você estiver ali tomando seu sol, você se lembra disso, né? Se você quer continuar na escuridão ou se você deseja receber essa iluminação que vem de Deus. Agora eu quero me despedir das pessoas que estão assistindo aqui comigo pelo YouTube. Eu vou seguir para a segunda parte da nossa live. Nessa segunda parte da live, a gente aprofunda essas questões, as questões do workbook, somente com quem está ao vivo comigo no Zoom. E quem está aqui no YouTube, então a gente vai ficando por aqui. Se você que está no YouTube quiser participar da parte ao vivo no Zoom, onde a gente aprofunda as questões nesse bate-papo mais profundo, você não se esqueça que aqui no link na descrição do vídeo tem. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você entrar no grupo do WhatsApp, e aí você vai receber lá no grupo do WhatsApp o link para participar da reunião ao vivo e poder participar desse bate-papo aí, dessa segunda parte da nossa conversa, tá bom? Não esquece de seguir o nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!